Pronto, já está gravando. Vamos lá. Então, a gente segue o mesmo ritmo das aulas presenciais, né? A minha aula eu tenho um estilo de dar aula que é eu lendo e explicando, né, e comentando o texto. Pode parecer às vezes até algo antiquado, mas na minha visão ainda é mais acessível, mais didático, né? Porque reforça-se a necessidade da leitura. Enfim, sobre estudo, eu pretendo fazer uma aula falando só sobre métodos de estudo mais para frente. Urutopig, a religião Saterê-Maué. Os Saterê-Maué que são uma nação indígena brasileira. Então não é uma tribo Saterê-Maué, não é um grupo Saterê-Maué, são várias tribos, né, que ocupam o território brasileiro. Então eu em anos anteriores trabalhei religião indígena, mas trabalhei a religião tupinambá. E quando eu tive acesso à cultura, né, um livro que livros e artigos tratavam sobre a cultura Sateré-Maué, eu percebi que os Sateré-Maués influenciaram mais a nossa cultura aqui paraense, né, aqui da Amazônia, entendeu? Então decidi elaborar esse material, esse estudo sobre a religião Sateré-Maué, que se chama Urutopig, né, Urutopig. Eu não falo a língua dos Sateré-Maué, eu não sei a pronúncia correta, tá? Vamos lá. Primeiros termos técnicos, que são tribos, grupo unido por laços de parentesco. Apesar de compartilharem uma mesma cultura, os laços sanguíneos e a proximidade no cotidiano são os principais elementos que caracterizam uma tribo ou clã. Outro nome para tribo é clã, né? A, a, tem estudos da psicologia que dizem que a nossa mente ela registra cerca de 100 pessoas, tem um número exato aí, mais ou menos 100 pessoas próximas, né? Pessoas que você considera próximas, pessoas que você lembra o nome, que você lembra a história, como conheceu. Para além disso, você elimina da sua mente, entendeu? Só você dá uma olhada no Facebook para fazer o teste, se você consegue lembrar mais de 100 pessoas ali, né? E é bem essa ideia da tribo. A tribo é aquele número de pessoas, né, que convive, é uma família maior, digamos assim. Entendeu? E todas aquelas pessoas têm um laço, um parentesco, um laço sanguíneo, né, que os liga. Então, esse é nosso conceito de tribo. Nação é um grupo unido pela mesma cultura. No passado, as primeiras nações surgiram pela proliferação de tribos que compartilhavam a mesma origem. Então, quando a tribo ela fica muito sobrecarregada, a tendência dela é se dividir em outras tribos, né? E aí você vai ver o surgimento das nações, tá? Então, a nação é um grupo que compartilha a mesma cultura. Não necessariamente uma nação vai se formar só por tribos, tá? Nós fazemos parte de uma nação, a nação brasileira, nós compartilhamos a mesma cultura. Apesar do Brasil ser um país continental e você vê culturas muito diferentes, né, em determinados lugares, mas nós compartilhamos laços comuns, né, na música, nas tradições, na língua, né? Todos nós falamos a mesma língua, a língua portuguesa e tudo mais. Então, isso é uma nação, compartilhar uma mesma cultura. Vamos lá. Quem são os Sateré-Maué? Sateré-Maué são uma das nações presentes na Amazônia. Desculpa. Sua mitologia é chamada de Seaipori, uma coleção de histórias escritas no Puratig, o remo sagrado do povo Sateré-Maué. Então já deu para ver que a gente vai se deparar com palavras diferentes do nosso cotidiano, né? Outra cultura, outra língua, né?
Podemos dizer que este remo é símbolo sagrado da religião. Sua religião é chamada de Urutópig, significa nossas crenças, tá? Então aqui nós temos Sateremaué, que são uma nação, são um conjunto de tribos, tá? Que estão presentes na Amazônia até hoje, né? Até hoje. A mitologia desse povo, nós já vimos, desde o sexto ano, né? Estamos trabalhando a ideia de mitologia, tá? Mitologia é o conjunto de histórias, conjunto de mitos que dá base à religião. Toda religião é baseada em mitos. Tá? Então, esse conjunto de mitos do Sateremaué é chamado de Seaipore. E eles estão escritos, estão gravados no Puratig, que é um remo. Esse remo que no passado, na mitologia deles também foi usado como arma de guerra, né? Então, essas histórias, esses mitos estão todos grafados lá no remo, que é o objeto sagrado da religião chamada de Urutópig, na língua deles, nossas crenças. No princípio, havia uma classe de deuses chamados Monã. Entre estes estavam os deuses criadores do mundo, Tupana e Urupari. Tupana era o deus do bem e Urupari o mal. Ambos eram irmãos e viviam juntos em harmonia. Cada um criou um astro que representa sua personalidade. Tupana criou Aati, o sol, e Urupari criou o Ati, a lua. Olha aí, isso já nos revela a mentalidade da religião. Algumas religiões têm essa ideia de que o bem e o mal são forças que convivem juntas, né? Algumas religiões têm essa ideia de que todos nós temos o bem e o mal e que temos que saber alinhar essas forças. Até por isso, há tribos, eu não sei se é o caso de Sateremaué, eu não encontrei nada que falasse sobre isso, mas há tribos que eles matam quando nasce um irmão gêmeo, né? Não sei se já acabaram com essas práticas, que eu acho que deveria ser revisto isso, né? Enfim, mas isso é outro debate. Eles matam as crianças quando dá o irmão gêmeo porque eles acreditam que a alma foi dividida, né, durante aquele nascimento daquela criança, e um ficou com o bem e outro ficou com o mal. Então, só matando um é que a pessoa vai ter a sua alma completa de novo, tá? Quem for chegando no meio da aula, não fique preocupado que essa aula está sendo gravada, viu? Depois vai ser disponível para vocês. Só um tempinho aqui, gente. Fiquem aí, eu vou pegar o carregador que vai descarregar meu notebook. Já volto. Pronto, voltei. Questões técnicas aí do novo normal, né? Vamos prosseguir aqui. Então, esses dois deuses, o bem e o mal, criam dois astros, né? A Ate, o Sol, e o Ate, a Lua. Eles queriam que os astros conversassem, estivessem em harmonia como seus criadores, mas a Ate surgia apenas no dia e o Ate à noite. Então criaram do infinito negro Moio-Ató, a grande cobra, para fazer ligação entre os dois. Mas com o tempo a serpente passou a se relacionar com ambos e ficou grávida, sem saber se o pai era a Ate ou o Ate.
Então a gente vê aí essa tentativa de harmonia, né, entre o Sol e a Lua, através de Moyo-Ató, a grande serpente, a grande cobra. Aí a gente já vê uma coisa muito presente nas religiões indígenas, principalmente, assim, não só indígenas aqui do Brasil, mas do mundo, né, nas religiões mais antigas do mundo, que é a presença de elementos da natureza como deuses. Então, os deuses são o sol, a lua, a cobra. Né? Aqui a gente vai ver a presença da cobra, uma cobra gigante. É importante a gente ressaltar que no mundo, os animais de maior porte, normalmente eles eram considerados deuses. Você vai ver isso na Índia, onde vai ser adorado o elefante, a vaca. Você vai ver isso na América, né, onde você vai ver deuses como a cobra, que na Amazônia a gente sabe que existem cobras nessa região, né? As jiboias, as sucuris que chegam a tamanhos até hoje, né? Vez ou outra a gente vê aí na internet, parece até mentira, mas realmente existem cobras bem grandes, assim, até, ainda vendo na Amazônia, né? Você imagina isso há tempos antes da invasão dos europeus aqui. Entendeu? Você via animais bem maiores na época. Então, esses animais vão ser vistos como deuses, certo? E aí a gente já vê a questão da cobra, né, que foi criada para fazer essa harmonia entre o Sol e a Lua, mas que acabou engravidando de um deles sem saber quem era o pai, né? Moi foi se aconselhar com os deuses. Urupari disse que ela fizesse o que quisesse, pois não havia regra para que. Já Tupana ficou muito triste, disse que ela buscasse saber quem era o pai. Quando Moi falou com os astros, ambos foram para o céu para ficar bem longe dela. Olha aí. Ninguém quis assumir a gravidez, né? Isso aí é uma história antiga, milenar, mas que até hoje as mulheres sofrem com isso, né? Estão numa relação. Quantas vezes já não ouvi histórias assim? Né? A mulher tá numa relação e aí quando descobre que tá grávida, o cara, ó, se manda. A serpente deu à luz a dois planetas. Um todo de terra e outro todo de água. Tupana ficou muito feliz e começou a criar a partir deles. Tupana passou a criar lugares habitáveis nesses planetas, enchendo-os de maravilha. Criou também os Paini-Pajés para cuidar de sua obra. Foi nessa época que Urupari começou a ficar com inveja de Tupana, pois sua criação era inferior e os seus sacerdotes, os Pajé-Poxi, eram mais fracos. Olha só, a gente já vai ver outro elemento aí da religião, que são os Paini-Pajés e os Pajé-Poxi. Seriam guardiões da criação, tá? Esses seres, os Satremaué, acredito que existem até hoje na natureza, tanto eles quanto descendentes deles, que são os espíritos da natureza. Né? Espíritos esses que vão chegar até a nossa cultura hoje naquilo que a gente chama de lendas. Né? Nos anos anteriores a gente fez uma diferenciação entre mitos e lendas. Então, hoje, nós aqui na Amazônia conhecemos histórias da Curupira, da Matinta Pereira, né, das visagens, né? Nós conhecemos essas histórias que no passado faziam parte, né, até hoje
fazem parte da religião de Sateremaué, né? E aí se tem essa ideia que havia guardiões da natureza do bem, que eram os Paini-Pajés, e havia guardiões da natureza do mal, que eram os Pajé-Poxi, tá? Com o tempo, os deuses se separaram, tornaram-se inimigos, e Urupari fazia de tudo para que Tupana se arrepend... para Tupana se arrepender de suas obras, e passou a cobertar também os pecados de Moyoató. Essa história, gente, ela é bem mais elaborada, viu? Ela é bem mais longa. Aqui eu fiz o resumo do resumo, tá? Mas na leitura do texto você vê que fica umas coisas em aberto, assim, né? Moyoató foi tendo outros filhos e tudo mais. É interessante analisarmos como no início o bem e o mal andavam juntos. Isso nos traz um ensinamento muito importante como seres humanos. Não somos feitos apenas de virtudes, temos também falhas morais. É importante reconhecermos essas falhas para que assim possamos ter uma vida harmoniosa e não sermos dominados por ela. Outro ponto importante é como a inveja pode destruir as coisas. O sucesso de outros deve ser sempre nos despertar a inspiração e nunca a inveja. Ter consciência disso é algo fundamental para o sucesso pessoal. Então, dois pontos que essa cultura, né, nativa aqui do Brasil nos traz, né, essa noção de que nós não somos perfeitos. Né? Às vezes a gente fala isso, isso é óbvio, mas a gente não aceita isso. Nós não aceitamos que nós não somos totalmente bons, né? Que nós temos defeitos, nós temos falhas morais, né? Falhas de personalidade. E aí, quando você aceita essas falhas, é mais fácil de você trabalhar com elas, conviver com elas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra. Quando ela procura tratamento, a primeira coisa que ela é levada a ter consciência é fazer a reflexão e assumir que ela é alcoólatra. Né? Porque muitas vezes as pessoas é comum as pessoas não assumirem. Fala assim, é alcoólatra, não, toma só uma cervejinha. O problema é que ele passa o dia tomando cervejinha, né? Então, para ele poder lidar com essa falha, com esse problema, né? E primeiro tem que assumir. E o outro ponto importante, outra lição moral que essa cultura nos traz, é essa questão da inveja, né? Você vê o sucesso de outra pessoa nunca deve te deixar você se diminuir por aquilo, né? Aquilo deve causar inspiração para você. Pô, bacana que o cara conseguiu, certo? Vamos prosseguir. Bem-vindos aos que estão chegando agora. Sempre lembrando que essa aula está sendo gravada. Então, se você não pegou desde o início, se você ficar perdido em algum momento, você vai poder recuperar, tá? O que foi passado aqui. Mas a história não termina aí. Com o tempo, Tupana teve a ideia de unir os dois mundos. E foi quando surgiu um paraíso. Lembrando, Moyoató, a grande serpente, havia tido filhos, né? Ela não sabia se o filho era do sol ou da lua. E esses filhos eram um mundo todo de terra e um mundo todo de água. E os deuses da criação, Tupana e Urupari, começaram a criar a partir desses deuses. Só que Tupana tinha criações mais belas, né? mais esplêndidas, o que causou a inveja de Urupari. E aí, um belo dia, Tupana teve uma ideia que foi de unir a terra e a água num só planeta. E dessa união surgiu o paraíso, né? Um planeta que tinha tanto terra quanto água. Nesse tempo, Moi já tinha muitos filhos que eram seres espirituais. E esses seres
Desculpe, e esses filhos viram o mundo criado por Tupana e desejaram habitar nele. Os Painipagé disseram que para isso deveriam seguir a lei de Tupana e fazer o bem, lembrando que Tupana era o deus do bem. No início, os filhos de Moi seguiam a lei de Tupana, mas com o tempo foram deixados de lado. O nome completo de Moyo-Ató é Moyo-Ató Makegaru Sese, né? Coloca só Moyo-Ató, que é para facilitar. Entristecido, o Deus do bem decide tirar a terra daquele mundo, deixando novamente apenas o mundo de águas. Ao ver a consequência de suas ações, os habitantes daquele mundo se arrependeram e, junto com os Painipagé, planejaram reconstruir o paraíso. Como não podiam criar nada, só os Monantes e Sidon usaram Moi como matéria-prima para a nova terra. Vou terminar de ler aqui e vou comentar. Em um grande ritual, Moi passou a se transformar no paraíso. Os Painipagé disseram para ela olhar para cima e todos os moradores desse paraíso seriam imortais. Mas Moi olhou para baixo e disse que esse seria o preço por a transformarem na terra, em terra, né? Tudo um dia viria para ela. Assim, a grande mãe cobra se tornou a grande mãe terra. E para ela, todos os seres um dia retornarão. Essa foi a criação do mundo, assim, bem resumido. O que é que a gente pode... Interessante da gente destacar aqui. A ideia de dilúvio. Né? Você vê que havia um mundo que tinha terra e água, e aí os seres que habitavam esse mundo deviam fazer o bem, eles não fazem, e entristecem o Deus do bem, que é Tupana. Né? Como punição, Tupana tira a terra desse. E deixa só um mundo de água. Né? A ideia de dilúvio não vai estar só na Bíblia, né? Como a maioria de nós conheceu primeiro pela Bíblia. Né? Uma história parecida, bem mais parecida com essa, né? Deus se entristece, se arrepende de ter criado o homem, e aí manda um dilúvio, né, para recomeçar a raça humana. Aqui no caso dos satélites, essa história vai estar entre os babilônicos, vai estar entre os gregos, vai estar entre os hindus, né? Vai estar entre os judeus também, na Bíblia. Né? Chega para os cristãos por meio dos judeus. Mas, e aí, qual é a explicação para isso? Lembra que a gente sempre vai pela explicação científica, né? Uma possível uma explicação que existe é que nesse período mais antigo da história da humanidade, os homens começaram a fazer represas. E assim, você fazer uma represa é algo extremamente complexo, né? Não é uma engenharia fácil. E aí essas represas começaram a quebrar e inundar as cidades, né? E aí os homens viam isso como uma fúria divina contra eles. Outra explicação, porque tantas culturas distantes têm a ideia de dilúvio, que é a que eu mais considero, né, é que a nossa mente ela trabalha por arquétipo. Não é tão complexa assim como a gente acha. Então, você vai ver religiões com histórias muito parecidas, com noções muito parecidas. Tá? O fato é que essa história do dilúvio está em várias culturas, inclusive na tradição do Satere Maué. E aí esses seres, né, que habitavam o paraíso eram seres espirituais, vão falar com os Painipagé, pô, e agora? A gente vivia no paraíso, e agora esse mundo não tá mais bacana, é só água, né? Vamos criar a gente, né, um novo mundo. Os Painipagé falam, olha, a gente não tem esse poder. Só quem pode criar alguma coisa são os Monan, né, que eram os deuses, os espíritos. Alguns chamam de deuses, outros chamam de espíritos antigos, né?
Os Monanke têm esse poder de criar algo. Nós só podemos transformar. Ah, então vamos transformar alguma coisa, né, em terra. O que é que tem aí? Aí vai na história, né? Como eu falei, essa história é bem mais ampla. Alguns seres espirituais vão dizer: não, pode me transformar na terra. Aí, não, você não serve por causa disso, você não serve. O único ser que servia era a mãe deles, que era Moyo-Ató, né? E aí eles começam esse ritual, convencem ela a participar do ritual. E no final do ritual, né, ela estava se transformando na terra, nos minerais e tudo mais. E aí ela não segue o ritual, como os Paim e Pajé falaram, né? Olha, você olha para cima agora, que todos os seres vão ser imortais. E aí ela olha para baixo. Quando ela olha para baixo, ela fala: olha, esse é o preço que vocês vão pagar por ter me transformado na Terra. Um dia tudo que existe na Terra vai ser meu. Tudo que existe na Terra um dia vai morrer. Né? Um dia vai vir para a Terra. Entendeu? Essa ideia também é muito presente nas religiões, né? A terra que dá a vida, ela recolhe a vida, entendeu? Então você vai ver deusas ligadas à maternidade, também ligadas à morte, entendeu? Em várias culturas. Porque a deusa que está dando a vida, um dia ela vai pedir essa vida de volta. Entre nessas várias culturas temos aqui Satere Maué. Em harmonia com a natureza, o símbolo principal do Satere Maué é, como já dissemos, o Puratigui, o remo sagrado, onde está escrito sua mitologia e lendas. Vamos relembrar aqui qual é a diferença entre mito e lenda. O mito é a história fantástica que dá base a toda a religião. O mito, ele dá um sentido à vida das pessoas e dá uma explicação para a vida, para tudo que existe, tá? Toda religião é baseada em mitos, toda. Normalmente a gente associa a palavra mito à mentira, mas não. Mito é aquela história fantástica, aquela história que foge à razão, que foge o normal. Os mitos da nossa religião nós já estamos acostumados, né? Porque nós crescemos ouvindo eles. Então a gente não acha um absurdo, entendeu? Mas se você parar para analisar, é algo, né, que foge o normal, que foge o explicável, foge a nossa compreensão. Então toda religião é baseada em mitos. A, a lenda, ela é uma história fantástica que já não tem a mesma importância do mito, entendeu? Ela é aquela história fantástica que está no imaginário popular, entendeu? Vou dar dois exemplos aqui para ficar bem marcado. Na Bíblia você vai ver a história de que o homem foi criado, né? E dele foi tirada a mulher. Né? Nós traduzimos como da costela, né, do homem foi tirada a mulher, mas no texto hebraico original fala que do lado do homem. O importante é saber que foi tirado da carne dele, né, a mulher. E aí o texto bíblico prossegue dizendo assim: por isso o homem deixará pai e mãe para se juntar com a sua esposa em uma só carne, né? Então você vê aí um mito que dá a explicação, uma orientação para a vida daquele povo hebreu, né, que acreditava nesse mito. Entendeu? Por que é que o homem saía da sua casa para formar uma nova família? Porque a primeira mulher, né, foi tirada do homem, então eles deveriam ser uma só carne, não tinha que morar com o pai e com a mãe, não. Agora vamos formar outra família. Então isso é um exemplo de como um mito dá um direcionamento para a vida, para as tradições da vida.
né? E a lenda é aquela história, tipo, você vê a mulher do táxi, né? Que é uma história, já ouvi no Brasil, mas assim, ela é muito forte em Belém. A mulher do táxi, que já foi a mulher da charrete, que já foi a mulher da carroça, que já foi a mulher do bonde, entendeu? Hoje ficou a mulher, quem sabe daqui a pouco vai ser a mulher do Uber, né? Eu ainda não ouvi nenhuma lenda relacionada à mulher do Uber, mas quem sabe no futuro. Então a mulher do táxi é uma lenda, ela está no imaginário popular. Ela não faz parte de uma religião, ela não tem uma importância de dar um sentido à vida, de dar um ritmo à sua vida, como os mitos fazem, tá? É possível, acontece muito de às vezes mitos antigos se tornarem lendas, né? Como aconteceu muito com a religião Sateremaué. É uma religião daqui da Amazônia. Então você vê a lenda da Matinta Pereira é parte da religião Sateremaué, era parte dos mitos Sateremaué. Para nós chega como lenda, entendeu? Mas fazia parte da religião deles, dos mitos, né? Da coleção de mitos deles. Vamos lá, vou lá para frente. Outro elemento simbólico presente na cultura Sateremaué é a pintura corporal, mas não necessariamente ligada com a religião, e sim com atividades diárias. A pintura é muito marcante em momentos especiais, como festas e a guerra. Todo povo se enfeita de uma forma, se veste da sua forma, assim como aqui as pessoas se maqueiam, se veste de determinada forma para se identificar com o grupo, né? Não é diferente dos Sateremaué, né? Que se pintam, se vestem para ocasiões, né? Se embelezam para determinadas ocasiões. Como é presente em todas as religiões indígenas, há entre os Sateremaué um grande respeito pela natureza. Esta é preservada para que possa alimentar as futuras gerações como alimentou a presente. Além disso, podemos notar como os deuses também são elementos presentes da natureza. O sol, a lua, a terra, os espíritos protetores desta, que são os Painipajés, mostrando assim sua sacralidade. Esse respeito pela natureza pode ser percebido nos mandamentos do Sateremaué. Aqui a gente vai entrar na parte dos mandamentos. E lá na parte dos mandamentos é importante reforçar isso, viu, gente? O respeito que se tem pela natureza, tá? O respeito de você, a ideia indígena, pensamento indígena brasileiro sobre a natureza, que eu só vou tirar aquilo que eu preciso. Eu não vou tirar mais do que eu preciso, porque senão vai se acabar. Entendeu? Não vou devastar a natureza. Eu acho que esse respeito é algo que nos falta hoje, né? Nós, hoje no dia a dia, nós estamos vendo aí o desmatamento da Amazônia, que não é de hoje, né? Já é antigo e só tem crescido durante os anos. Da Mata Atlântica também, Pantanal, né? Que infelizmente não para. E aí você vê que vem de uma mentalidade, né, que é, não, eu preciso ter muito que eu quero garantir para os meus filhos, ou eu quero ter uma riqueza, né, bem abundante, nada contra ser rico, tá?
problema é a qual custo, né, você vai obter essa riqueza, entendeu? De precisar devastar a natureza para fazer um empreendimento do agronegócio. Eu vi notícias também já de áreas que foram devastadas para empreendimentos imobiliários. Né? Isso é lamentável. É lamentável, porque você tem toda uma biodiversidade aí sendo destruída, você tem comunidades indígenas sendo destruídas para dar espaço à mineração, ao agronegócio, e assim, as comunidades indígenas do Brasil, com poucas, né, que ainda restam no mundo, elas são um registro vivo da nossa história da humanidade, de como era a vida humana no passado mais antigo. Então são um registro muito importante, né, que deve ser garantido, deve ser preservada essa cultura. Porque nós preservando essa cultura, nós temos acesso a nos compreender enquanto seres humanos, enquanto raça humana, né? De onde nós viemos, qual percurso nós fizemos, entendeu? Então nós ainda temos a oportunidade de aprender com essas comunidades tradicionais um pouco da nossa história, tá? Existem três grupos de mandamentos, né? Os mandamentos das entidades, os mandamentos de Tupana, os mandamentos dos espíritos. Espíritos são espíritos de pessoas mortas mesmo, que estão na natureza, viu? Ancestrais, né? Vamos dar uma lida aqui e depois dos mandamentos a gente vai abrir para as perguntas. Mandamento das entidades. Não devemos andar pela mesma trilha duas vezes. Se correr perigo por um caminho, é melhor não voltarmos por ele. Acho que esse mandamento não é só para o Sateremaué, né? Esse mandamento aí é para a vida. Tu foi fez alguma coisa que deu errado, tu quase se deu mal, não faça de novo, né? Devemos andar em grupo de menos de 5 e mais de uma pessoa para a floresta. Não devemos fazer gritarias na floresta ou na água. Então, esses 4 mandamentos são os mandamentos das entidades. Você vê muito marcante já o respeito pela natureza. A forma como você deve andar pela natureza, né, e o respeito. Você não deve fazer o mesmo caminho duas vezes. Né? Você não deve andar nem sozinho, nem com muitas pessoas. Você não deve fazer barulho. Não deve fazer gritaria nem na floresta, nem na água. Mandamentos de Tupana: não se deve matar animais mais do que se possa comê-los. Olha aí, sempre o respeito pela natureza. Então você não deve matar por diversão, ou você não deve matar aquilo que você vê que vai se estragar, né? Deve-se temer as forças de Urupari e nunca desafiá-lo. Então, o mal existe, né? É importante a gente enfatizar isso, que os Satremaué não seguem as divindades do mal, tá? Eles seguem o bem, mas eles sabem que o mal existe, você não deve afrontar o mal, você deve respeitá-lo, tá? Tá lá, deixa ele lá. Né? Se a mulher estiver menstruada, não deve sair no sereno ou tomar banho sozinha no rio. Depois do parto, a mulher deverá ficar de resguardo durante uma semana. Este mandamento é referente ao nascimento e prevê várias obrigações para a mãe e para o pai. Tá? Ele é bem longo. Assim, num primeiro momento, quando fala da mulher menstruada, dela não sair, fica a impressão de algo meio machista, né? Como muitas religiões do passado tinham
uma lei patriarcal, né? E ao que hoje nós chamamos de machismo, nós entendemos como machismo. Mas quando você estuda a região Satré-Maué, você percebe que não é bem por aí, não é mais é que eles têm a ideia de que esse período menstrual da mulher ela está mais vulnerável espiritualmente, por isso que ela não deve sair. Então é mais um resguardo dela, né, por estar mais suscetível a ser aliciada por espíritos, né, num período de fragilidade. A mesma coisa durante o parto, tá? Existe toda uma ritualística, né, do pai acompanhar a mãe e tudo mais. O pai meio que fica igual à mãe, né, durante o parto. Ele só sai mesmo para pegar comida. Pós o parto, desculpa, né, esse período que chama de resguardo. A pessoa doente nunca poderá pegar sereno, pois durante a noite os Ayag estão em toda parte e poderão lhe causar mal. Ayag são espíritos do mal, tá? Descendente dos Pajepuxi. A criança recém-nascida deverá ficar protegida do ventre do sereno, só poderá ser visitada por seus familiares, para que não haja mal olhado ou quebranto que pode levar as crianças, inclusive, à morte. Isso aqui no interior é muito forte, né? Em comunidades mais interioranas aqui do Pará, da Amazônia, essa ideia de mal olhado, de quebranto, de criança não pegar sereno. Isso é muito, muito marcante. É mais um indício de como os Satré-Maué nos influenciaram. O parente de um falecido ficará de resguardo durante uma semana sem trabalhar na roça ou andar na floresta. Deve-se considerar a natureza como mãe e, por isso, respeitá-la. E o respeito pela natureza fica mais do que evidente. Não deve fazer mal aos semelhantes sem que seja justo. Então, aquela ideia, esse é o último mandamento de Tupã. Então, tipo, eu não vou te fazer mal, né? Se não foi merecido. Se eu for agredido, aí sim eu tenho direito de revidar essa agressão. Se eu for ofendido, aí sim eu tenho direito de revidar essa ofensa. Mas eu não devo fazer isso gratuitamente, tá? Não devo fazer isso gratuitamente. E o mandamento dos espíritos: cuidar de cada animal ou filho que simboliza um espírito protetor de cada pessoa. Odiar os animais que simbolizam o espírito inimigo de cada aliado. Então, essa relação com os animais é forte do Sateré-Maué também, né? Então, cada pessoa teria um animal que que simboliza a tribo, e eu deveria amar e cuidar desse animal e odiar o animal do inimigo, né? Essa lei dos espíritos fala muito dessa relação de manter a minha tribo, manter a minha tribo e manter a rivalidade com outras tribos. Né? A rivalidade entre as culturas indígenas é bem marcante também. Beleza, pessoal, eu vou até aqui hoje. Tem mais assunto aí, tá? Vou parar, não tem muito assunto ainda, mas ainda tem para trabalhar o Almaty, tá? Nós vamos ver na próxima aula. Eu vou parar de gravar agora para que vocês possam fazer perguntas, tá bom? Só um instante.